Vamos falar do Sudão, mas eu vou dividir em duas partes. A primeira delas, sobre o que a mídia tem noticiado, como a mídia tem noticiado, e a segunda, referente ao que está por trás, de fato, dos acontecimentos. Bom, no dia 29 de outubro, o governo do Sudão, ele alertou para o aumento, a intensificação de ataques dos paramilitares da RSF. RSF significa Rapid Support Forces, ou Forças de Apoio Rápido. Eles estariam na cidade de El Fasher e nas proximidades, tá? A cidade de El Fasher, ela é uma região ainda muito importante em Darfur, no Sudão. É uma cidade das mais importantes daquela área ali. E ela ainda não havia sido tomada pelas forças, né, do RSF. Mas esses paramilitares, eles estavam atacando e sequestrando profissionais da área de saúde, até que chegaram à maternidade saudita de El Fasher e ali desviveram 460 civis, tá? Entre pacientes e seus acompanhantes. Isso que a gente está vendo aqui na foto é mancha de sangue, tá? E essa é uma foto light, porque o que se seguiu ao ataque na maternidade foram 48 horas de um massacre. E além das manchas de sangue, é possível ver por satélite pilhas de corpos. Não sei se o algoritmo vai me sabotar por eu falar isso, mas é o que é possível ver. O que acontece, segundo a mídia, no Sudão, e que levou a essa tomada da cidade de El Fasher? Esse confronto, ele teria se iniciado em 2023, devido a uma rivalidade entre dois generais. Em 2021, houve um golpe militar no Sudão. Ele, né, alçou esses dois generais a postos de comando e teve início uma disputa pelo poder. Esses generais, eu não sei se eu vou conseguir pronunciar corretamente os nomes, mas eles são o Abdel Fattah al-Burhan, que é o comandante das Forças Armadas do Sudão, e o Mohamed Hamdan Dagalo, que é o comandante da RSF. Segundo os portais de notícia, o que está acontecendo lá, tá, é uma disputa étnica. Historicamente falando, é uma disputa entre árabes e não árabes. E ainda, né, devido a como o território ele foi tendo uma desertificação intensificada devido às mudanças climáticas, a todos esses problemas, a situação ficou ainda mais complexa porque os recursos naturais foram ficando escassos. E aí a treta entre os árabes, principalmente, né, aqueles grupos nômades que andam pela região procurando por recursos naturais, e os agricultores que são não árabes, são de origem de tribos africanas da região. Essa é a história que a mídia tem contado, que se trata de um conflito étnico intensificado. Mas no vídeo seguinte a gente vai para a parte 2. E o que a gente precisa saber de informação? O Sudão tem grandes reservas de ouro. Tá, essa é a parte da linha do tempo para a gente entender o quão complexo é esse conflito no Sudão e quem está por trás dele. Então vamos voltar, porque eu disse, né, a mídia está dizendo que se trata de um conflito étnico histórico. Mas, como eu apontei, sempre existe um subtexto ali, né, as coisas por trás. Então vamos voltar ao regime do Omar al-Bashir. O Omar al-Bashir, ele foi alçado ao poder através de um golpe, né? Era um regime ditatorial. Ele foi alçado ao poder graças ao movimento islâmico e justamente às forças armadas sudanesas, que estão envolvidas no conflito de agora. Isso aconteceu em 1989.
O governo do al-Bashir, ele terminou em 2019 com outro golpe, só que esse governo, ele teve uma grande mudança econômica, principalmente graças ao aumento na receita do petróleo. Isso fez com que as Forças Armadas elas pudessem usar essa receita do petróleo para investir em uma série de negócios. Inclusive, o Banco Nacional de Omdurman, que é o maior banco do país, ele é majoritariamente controlado pelas Forças Armadas sudanesas. E tem outras empresas, tá? Eles investem até em setor pelo que eu tô vendo aqui, de entretenimento. Então, assim, terras agrícolas, várias empresas. E, justamente, o Bashir, ele deixou gradativamente de confiar nas Forças Armadas sudanesas. Então, o que ele fez? Ele decidiu, produzir os seus próprios serviços de segurança. Então, ele, enfraqueceu os militares e resolveu fortalecer esses serviços, que seriam serviços privados de segurança dele. Enfim, e ele aproveitou que o chefe, o Dagalo, que é o chefe das RSF, na verdade, à época, ele era um nômade criador de camelos. E vocês voltem na parte 1, eu apontei que existe mesmo, graças à desertificação ali da região, existe uma luta, uma briga pelos recursos naturais, que envolvem os nômades que são descendentes de africanos, de tribos africanas diversas, e os árabes, que são ali proprietários das terras agrícolas. Mas o Dagalo, ele foi procurar o al-Bashir para pedir armamento, para pedir auxílio nessa treta. O al-Bashir decidiu contratar o Dagalo. E aí, em 2012 e 2013, o al-Bashir mesmo criou essas forças paramilitares das RSF com o objetivo de lutar contra aqueles que se levantassem contra o governo dele. Então, assim, para lutar contra as rebeliões e massacrar as pessoas, que se colocavam contra o regime ditatorial dele. Mas, enfim. Só que a gente corta ali para 2018 e 2019, quando o regime do al-Bashir, ele cortou subsídios, principalmente para cereais e para combustíveis. E isso levou a uma movimentação contra o governo e a galera aproveitou para dar um golpe. Então, rolou um golpe em abril de 2019. Estou falando as datas justamente porque é uma situação mais complexa, então a gente tendo as datas, a gente consegue ali se localizar melhor, na narrativa. Mas, enfim, rolou um golpe em 2019 e houve pessoas que, inclusive, se manifestaram contra o golpe poucas semanas depois, mas foram todos massacrados. O governo que se formou, que seria um governo de transição, ele era parte de um acordo entre os políticos, que são civis, comandado pelo primeiro-ministro, Abdullah Hamdok. Então, ele estava à frente desse governo de transição, e foram nomeados o Al-Burhan, que é o general comandante das Forças Armadas Sudanesas. Ele foi nomeado chefe do Conselho Soberano do país. E o vice-chefe nomeado foi justamente o Dagalo. Então você tinha essas duas forças, tecnicamente conflitantes, mas que foram ali, os caras foram nomeados, então estavam no poder, e esses dois generais, eles conspiraram para tirar a parte civil do poder. Então, o primeiro-ministro e os políticos civis, eles foram tirados da jogada em outubro de 2021. Por que eu estou contando isso? Porque certos eventos aqui, a gente pode até usar de exemplo para ver, olha, aconteceu nesse país, pode ser que aconteça no Brasil também. Essas coisas, Por isso que eu gosto de contar todos os eventos, assim, todos não, mas os eventos centrais que aconteceram ali na treta. Mas enfim, em outubro de 2021, essas forças de segurança,
organizaram protestos de fachada, protestos pacíficos, tá? De fachada, e usaram isso como justificativa para um autogolpe. Então, tava rolando protesto, uma agitação ali fake, né, falseada, e os generais aproveitaram isso para falar, olha, deixa que a gente assume, porque tá rolando uma agitação, a gente consegue segurar aqui. E aí rolou esse autogolpe em outubro de 2021. E desde então, com os dois grupos, as Forças Armadas Sudanesas e a RF, as forças Rapid Support Forces, forças de apoio rápido no poder, aí eles começaram a disputar entre si o poder. E, bom, como eu apontei, as Forças Armadas Sudanesas tinham um grande investimento e também, e é aqui que entra a grande questão, as RSF, como força de segurança do al-Bashir, elas também tiveram o aval do al-Bashir e o incentivo dele para investir. Porque ele queria que elas tivessem uma força suficiente para se manter de forma autônoma, mas ao mesmo tempo não para chegar a tomar o poder. Falhou, né? Mas enfim, então também as RSF tinham os seus investimentos em bancos, em outras empresas, na área de imóveis, construção. Então a gente tem dois grupos aqui com dinheiro. As RSF, as Forças Paramilitares Sudanesas, elas são um grande empreendimento familiar. Primeiro, a gente não pode se esquecer das origens do Dagalo e de toda a sua família, que são os nômades, né? As tribos nômades que se concentram em Sudão Ocidental. Isso faz com que eles tenham muita lealdade, o trabalho deles encontra muita lealdade entre esses membros das tribos nômades. E isso também faz com que eles consigam operar sem muitas restrições de fronteiras, justamente porque o nomadismo ele não trabalha com essa mesma noção de fronteira, né, que as pessoas sedentárias ali, os agricultores sedentários, que em sua maioria são os árabes, defendidos, né, cujos interesses são defendidos pelas Forças Armadas Sudanesas. Mas as RSF, além desse apoio das tribos nômades, eles têm formas, dois pilares, assim, duas formas de conseguir muito dinheiro. Primeiro, os principais comandantes das RSF, do exército em si, são irmãos do Dagalo, que é o chefe das RSF. E as empresas que, né, operam ali a parte da grana são comandadas, são administradas por familiares diretos também do Dagalo. O Dagalo, ele foi muito esperto porque ele se aproximou bastante do Bashir, o ditador que o contratou, e quando o Bashir caiu, foi justamente o Dagalo e as RSF que ficaram com a posse das minas Jebel Amir. As minas de Jebel Amir, em Darfur, agora são do Dagalo, e a maior parte da exploração de ouro no Sudão é feita justamente através de uma empresa do Dagalo e do irmão dele, chamada Al-Gunaid. Então, a exploração de ouro ali no país, ela é feita principalmente pelas RSF. E a outra forma que eles têm de conseguir dinheiro é empregando mercenários em outras guerras. Por exemplo, no conflito do Iêmen, e parece também que existe atuação deles na Líbia. Mas, retomando a questão do ouro, quem é o maior interessado, quem é o país que mais compra ouro ali naquele continente? Os Emirados Árabes Unidos. Todo mundo está cansado de ver a ostentação em Dubai. Essa ostentação é graças à exploração do ouro
lá no Sudão, e os Emirados Árabes Unidos financiam diretamente as RSF. Então, o que a gente tem ali não é um conflito étnico, mas, de um lado, os Emirados Árabes Unidos dando grana para as RSF para conseguir um ouro barato, tendo em vista que ali, né, tem em abundância, e são as RSF justamente que operam as principais minas de ouro. E no âmbito das elites sudanesas, que são defendidas pelas Forças Armadas sudanesas, o apoio vem dos seguintes países: Egito, Catar, Turquia e Arábia Saudita. Esses países têm interesse no ouro, mas para isso eles precisam acabar, né, com as forças das RSF. No passado, grande parte desse ouro, na verdade, ia para a Rússia. E por isso, o grupo Wagner, aquele grupo mercenário Wagner, chegou inclusive a fornecer armas, tanto para as RSF quanto para as Forças Armadas sudanesas. Mais de 90% do ouro ele ia para a Rússia. Mas aí, né, com os Emirados Árabes Unidos passando a comprar mais de 90% do ouro para sustentar o seu estilo de ostentação, os Emirados Árabes passaram a ser, né, o principal país a dar a grana para as RSF em troca desse metal tão precioso. E como resultado, né, as RSF não vão perder a sua força tão cedo. E é por isso que a situação é tão preocupante. Até o momento, assim, dezenas de milhões de pessoas foram forçadas a deixar as suas casas. E, evidentemente, como eu apontei, né, e eu não vou colocar aqui porque certamente esse vídeo não vai ser entregue se eu colocar a imagem, a gente consegue ver por satélite as pilhas de corpos. Então a gente precisa chamar a atenção para essa situação do Sudão, não só pelo ato das forças paramilitares, e vejam como você financiar a milícia é algo perigoso e que pode resultar nesse tipo de massacre. E sim, eu tô falando do Brasil. Eu tô falando tudo isso para poder ver se a galera acorda sobre como isso pode ser um paralelo, assim, pra gente entender o funcionamento das milícias aqui no Brasil também, tá? Mas vejam o tanto que é perigoso você injetar dinheiro em grupos paramilitares, né, para poder ter aí os seus interesses comerciais e econômicos atendidos.